Pessoal, eu vou resolver alguns exercícios sobre a parte de energia potencial, potencial elétrico, DDP, superfícies equipotenciais, como exemplo daquilo que eu tinha explicado para vocês, ok? Então vamos lá? Olha, o primeiro exercício está dizendo assim: uma carga de menos 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb está na origem do eixo X. Calcule a diferença de potencial entre x1 e x2. Vou fazer uma reta aqui representando o eixo que ele está dizendo, né? Então, eu tenho o eixo X. Na origem desse eixo, né, no ponto zero desse eixo, foi colocada uma carga de menos 2 vezes 10 elevado a menos 19. E o exercício me pede para achar a diferença de potencial entre duas posições, x1 e x2. x1 a 1 metro e x2 a 2 metros. Como é que eu vou fazer para achar isso? Bom, diferença de potencial, né, gente? A diferença de potencial, que é representado pela letra U, a diferença de potencial entre x1 e x2 será o potencial em x1 menos o potencial em x2, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o potencial. Deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. Eu vou calcular o potencial em x1, que será K, Q sobre D, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, né? Observe, não está em módulo, né? Não pode esquecer disso. Então, se a carga é negativa, eu preciso colocar o valor dela aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância da onde a carga está até onde eu quero achar o potencial, que nesse caso é 1 metro. Então aqui, agora matemática, né? Mais vezes menos dá menos. 9 vezes 2, 18, ok? Multiplicação de potência, conserva a base, soma os expoentes. 9 positivo com 9 negativo, se eu somar, vai dar 10 elevado a zero. E qualquer número elevado a zero é 1. Então, eu nem vou colocar aqui, tá? Dividido por 1, dá 1 mesmo. Dá o número mesmo, 18. Então, o potencial em 1, ele é de 18 volts, ok? Agora, eu vou calcular o potencial 2. Existem duas maneiras de você achar o potencial 2. Você faz essa conta toda aqui de novo, que eu fiz, ou você faz uma análise dimensional aqui, ó, né? Que é sempre que eu gosto de fazer. Qual é a relação entre o potencial e a distância? É inversamente proporcional, né? O que mudou daqui para cá? Só a distância. O que a distância fez daqui para cá? A distância daqui para cá, ela aumentou 2 vezes, correto? Então, o potencial vai fazer o quê? Vai diminuir 2 vezes. Então, se o potencial em x1 é 18, em x2 vai ser 2 vezes menor. Ou seja, o potencial em 2 vai ser de menos 9 volts. Então, você pode fazer a conta de novo, né? Toda essa conta aqui. Ou você faz uma análise dimensional, ok? E aí, você chega no valor. E aí, vamos lá calcular a diferença, a DDP entre x1 e x2. Então, vai ser menos 18 menos 9, né? A DDP, então, entre o ponto 1 e o ponto 2 vai ser menos vezes menos dá mais, né, gente? Então, vai ficar menos 18
mais 9 significa que a DDP entre os dois pontos, 1 e 2, é de menos 9 volts. E aí, gente, o que significa esse negativo aqui? Significa que o potencial está diminuindo. Se a DDP daqui para cá é de menos 9, significa que você está reduzindo o potencial. E realmente, né? Foi de 18 para 9. Né? Você teve uma redução aqui, ok? Exercício 2 está dizendo assim: duas cargas pontiformes de valores Q e menos 3Q. Então aqui tem uma carga Q, aqui tem uma carga menos 3Q, separados por uma distância de 104 centímetros. Então daqui até aqui tem 104 centímetros. O ponto A e os pontos infinitamente distantes da carga têm potencial nulo. Então o potencial aqui é zero e no infinito, muito distante, potencial vai ser zero, tanto da direita quanto aqui para a esquerda, ok? Qual é, em centímetros, a distância entre a carga menos 3Q e o ponto A? O exercício então quer saber qual é a distância entre o ponto A e aqui, ok? Eu vou tirar essa parte aqui de baixo da pergunta e vou manter só essa parte aqui, tá? Para poder ter espaço para resolver aqui e ficar tudo visível para vocês numa página só, ok? Então vamos lá, retirei aqui só para ficar, olha só para me organizar, tá? Eu vou chamar essa carga aqui de carga 1, ok? E vou chamar essa aqui de carga 2. O exercício disse ainda que a distância entre a carga 1 e a carga 2 é de 104 centímetros, ok? E o exercício pede para achar essa distância aqui, a distância do ponto A até a carga 2. Eu vou chamar isso aqui de D2, tá? Já que eu chamei ela carga 2, eu vou chamar de D2. E eu vou aproveitar, porque eu vou precisar, eu já vou chamar aqui de D1, beleza? Olha só, o exercício me disse que o potencial no ponto A é nulo, é zero. Na verdade, não é potencial, né? Eu tenho que entender que aqui seria o potencial resultante, que é nulo. Por quê? Porque como eu tenho uma carga aqui, ela gera campo elétrico. Então, ela gera potencial elétrico nesse ponto. A mesma coisa acontece aqui. Essa carga estando aqui, ela gera campo elétrico, consequentemente, ela gera potencial aqui. Então, nesse ponto aqui, o potencial é o potencial resultante, ele que é zero, tá? Então, lá no ponto A, o potencial resultante, que é o somatório de todos os N potenciais gerados naquele ponto. Nesse caso, é o potencial gerado pela carga que eu chamei de 1, mais o potencial gerado pela carga que eu chamei de 2. Então, V1 menos V2. Isso aqui é zero, ok? Vai ficar K, que multiplica Q1, dividido por D1, mais K, que multiplica Q2 dividido por D2. Zero é igual K. Quem é Q1? Q. E D1? Não sei o valor, então D1. Mais K, que multiplica. Quem é Q2? Menos 3Q dividido por D2, ok? Então, bom, eu já posso fazer uma coisa aqui, ó. Eu posso simplificar o K com o K, tá? Por quê? Porque eu vou passar esse cara para cá, ó. A hora que eu passar ele para cá, eu vou poder simplificar. Ou então você pode pensar assim, eu posso dividir todo mundo por K. Se eu dividir todo mundo por K, eu vou poder simplificar ele, ok? Então vai sobrar 0
que é igual a Q sobre D1 mais vezes menos dá menos 3Q sobre D2. Eu vou passar isso aqui para o primeiro membro, e aí ele vai ficar positivo. Vai ficar 3Q sobre D2, que é igual a Q sobre D1. O que acontece, gente? Eu tenho um Q multiplicando aqui e um Q multiplicando aqui. Também posso simplificar. Quem que eu quero achar? D2. Só que eu estou com uma outra incógnita aqui, tá vendo? Ou seja, eu estou com duas incógnitas. E aí, como é que a gente resolve exercício que tem duas incógnitas? Eu preciso de duas equações, ou para montar sistema, ou para fazer pelo método da substituição, correto? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para desaparecer esse cara aqui? Eu vou fazer juntando esses três elementos aqui, ó, o D1, o 104 e o D2. Por quê? Quem é os 104 centímetros? É o D1 mais o D2. Quero desaparecer com o D1 daqui? Isola D1 aqui. Vai ficar D1, que é igual a 104, menos D2. Que tem toda a lógica, né? Porque, veja bem, se eu falasse para você que aqui valeria 4 centímetros e te perguntasse quanto que valeria aqui, o que você faria? 104 menos 4. Se eu dissesse para você que aqui vale 24 centímetros, quanto que valeria D2? Você faria 104 menos 24 para achar o valor lá. Tá aqui, bonitinho. Tá? Agora, o que eu vou fazer com esse valor? Eu vou substituir aqui, ó, no lugar de D1. Então, vai ficar assim, 3 dividido por D2 é igual, eu simplifiquei, né? Então, aqui ficou 1, dividido por D1. Quem é D1? 104 menos D2, ok? Multiplica cruzado ali. Vai ficar 3 vezes 104, 3 vezes menos D2. Eu já vou multiplicar direto, tá, gente? Então, vai ficar 312 menos 3D2, que é igual a D2, porque se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou passar esse cara para cá, então vai ficar 312, que é igual a 3D2 mais D2, porque ele vai ficar positivo aqui, né? Vai ficar 312, que é igual a 4D2. D2, então, vai ser 312 dividido por 4. D2, então, vai ser igual a 78. 78 o quê? Centímetros. Essa é a resposta, ok? Então, a distância entre A e o ponto Q2 é de 78 centímetros, ok? O exercício número 3 está dizendo assim: considere as seguintes afirmativas sobre campo elétrico de uma carga pontiforme. As superfícies equipotenciais são esféricas? Bom, você vai imaginar o seguinte, que uma carga pontual é uma carga tridimensional, né? Então, se você a carga tridimensional, ela não seria um círculo, ela seria uma esfera, né? Aqui no papel a gente faz um círculo porque nós estamos em duas dimensões. Mas se você pegar no espaço, você vai ter três dimensões, que seria então uma esfera, né? E o que é uma superfície potencial? São pontos equidistantes dessa carga que está sobre o mesmo potencial. Aqui eu estou fazendo um círculo, porque aqui é bidimensional, né? A tela é bidimensional. Mas se eu for fazer tridimensional, como é que vai ficar isso aqui? Se eu juntar todos os infinitos pontos equidistantes dessa carga aqui, o que vai formar? Uma esfera, né? Então, a primeira afirmativa aqui, para uma carga pontiforme,
a primeira afirmativa aqui está correta, ela está certa, beleza? As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais? Olha só, eu tenho aqui uma carga geradora de campo elétrico positiva. As linhas de campo, elas são assim, né? Carga positiva gera campo de afastamento, correto? E aí, se eu desenhar várias superfícies equipotenciais aqui, o que vai acontecer? Aqui, ó, vai dar um ângulo de 90 graus, tá? Nós dizemos que as linhas de campo, elas são normais às superfícies equipotenciais, tá? Perpendiculares. Então, as linhas de força são perpendiculares? São, está correto. Beleza? 3. A intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com a distância? Quase certo, né, gente? Porque a intensidade, o módulo do campo elétrico, o módulo, como é que você calcula? K, Q sobre D ao quadrado. O que está de errado aqui? Falou que é somente com a distância. Não, é inversamente com o quadrado da distância. Então, essa terceira afirmativa, ela errou porque não é só a distância, é o quadrado. Então, certo, letra A, afirmativas 1 e afirmativas 2, ok? Questão 4. Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico. Está aqui, ó. A linha tracejada representa as superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias, que são essas aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4 e 5. Representam possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q positiva, realizada entre dois pontos dessa superfície, por um agente externo que realiza trabalho mínimo. Então, o agente externo foi lá e deslocou a partícula desse ponto aqui, fazendo essa trajetória, ou desse ponto aqui, fazendo essa trajetória, ou desse ponto aqui, fazendo essa trajetória, ok? A trajetória em que o trabalho é maior em módulo vai ser igual a quanto? Então, em qual trajetória aqui o trabalho será maior? Como é que eu calculo o trabalho realizado no campo elétrico ou pelo campo elétrico? Eu posso fazer trabalho, variação de energia potencial elétrica. Eu posso fazer trabalho EQD. E eu posso fazer trabalho como sendo Q, que multiplica V1 menos V2, ou VA menos VB, ou V potencial inicial menos potencial final. Existem três maneiras. Essa aqui eu só posso usar para um campo elétrico uniforme, que não se aplica a esse caso, porque a carga ela é pontual, dá para ver isso por conta das superfícies equipotenciais, ó, elas são circulares, eu entendo perfeitamente que existe uma carga pontual aqui. Então, não poderia estar aplicando essa equação aqui. Eu posso pensar nessas duas, né? Vou descartar essa. Por que eu vou descartar essa? Porque o exercício ele citou representam superfícies equipotenciais. E superfícies equipotenciais tem a ver com o quê? Com potencial elétrico, tá vendo? Então, eu vou analisar o trabalho por essa equação aqui, visto que o exercício citou superfícies equipotenciais. E aí, só para ficar bem claro para vocês, eu tenho três superfícies equipotenciais, tá vendo? Eu vou chamar essa primeira superfície equipotencial de A, vou chamar essa aqui de B e vou chamar essa aqui de C. Para ficar melhor ainda, para vocês entenderem, eu vou supor valores aqui, tá? Eu vou supor que a superfície equipotencial tem 40 volts, que a superfície B tem 20 volts e que a superfície C tem
10 volts. Não precisa ser proporcional, né? Eu só tenho que lembrar que à medida que, ó, se tem uma carga pontual aqui, à medida que eu vou me afastando, o potencial vai diminuindo, tá? Por isso que eu coloquei 40, 20 e 10, e não 10, 20 e 40, porque a distância aumenta, o potencial diminui. Então eu chutei valores aqui só para exemplificar, mas eu chutei valores que sejam coerentes, tá? Lembre-se que potencial é Q sobre D. Se eu aumento a distância, o potencial obrigatoriamente diminui, foi o que eu fiz aqui, ok? Outra coisa, eu falei isso lá no primeiro ano com vocês. Trabalho só depende da posição inicial e posição final, não depende da trajetória. Então, essa trajetória aqui, ela não vai determinar o trabalho, porque o trabalho depende da onde começou, da onde terminou, da onde começou e da onde terminou, ok? E aí, olha só, se você pegar isso aqui e aplicar em cada uma das trajetórias, o que você vai ter? Olha aqui, o trabalho 3. Trabalho 3, a trajetória 3, desculpa, ela começou na superfície que potencial C e ela terminou na mesma superfície, ou seja, sobre o mesmo potencial. O potencial inicial e o potencial final é o mesmo, ou seja, aqui não tem trabalho, porque como começou sobre a mesma superfície, tem que haver uma diferença de potencial, e aqui não tem. Então, o potencial na trajetória 3, desculpa, o trabalho na trajetória 3, que tal mais feio, deixa eu fazer direito aqui. O trabalho em 3, o trabalho realizado na trajetória 3, então, ele é 0. A mesma coisa vai acontecer com 2, olha aqui, ó, começou aqui, terminou aqui, é a mesma coisa. O trabalho, então, pela trajetória 2 também é 0, né? O trabalho 1, ó, aqui não tem trabalho, porque está em cima da mesma superfície que potencial, só que aqui, ó, ele mudou de superfície, tá vendo? Ele foi de B para C. Eu falei que B tem um potencial 20 e C tem um potencial 10. Então, aqui tem uma DDP de 10 volts, correto? Então, se eu fosse calcular o trabalho realizado na trajetória 1, eu faria o valor da carga vezes a diferença de potencial ali, que nesse caso é de 10 volts, ok? O trabalho 4. O trabalho 4. O trabalho 4, cadê a trajetória 4? Está aqui, ó. O trabalho 4 está aqui. Daqui para cá, eu tenho uma DDP de 20 volts. Tem trabalho, então vai ficar aqui vezes 20. E o trabalho na trajetória 5 começou aqui e terminou aqui. Então, daqui para cá, está dando uma diferença de potencial de quanto? 40 menos 10, que dá 30. Aonde o trabalho vai ser maior? Em 10Q, em 20Q ou em 30Q? Aqui, né? Porque se as cargas forem iguais, o trabalho maior vai ser na trajetória 5. Alternativa certa, letra E. Observe, gente, que apesar de que aqui, ó, tá dando para ver, né, que as distâncias são iguais, então os potenciais teriam que ser proporcionais aqui, mas o autor da questão, ele tomou muito esse cuidado, ele pediu para você achar o maior trabalho, então o maior trabalho seria realmente onde você tem a maior trajetória, né? A maior distância entre elas, beleza? Então a alternativa certa, letra E, ok? Vamos lá para o exercício número 5, então.
Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um corpúsculo de 0,2 gramas com uma carga de 80 microcoulomb, que 10 elevado a menos 6 é microcoulomb, varia sua velocidade de 20 para 80 dentro de um campo elétrico. Qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos? Tá? Quer saber qual a DDP daqui para cá? Bom, que equações que nós conhecemos que tem DDP? Quais são elas? Né? Eu tenho potencial entre A e B seria VA menos VB. Eu tenho trabalho é Q vezes U. E eu tenho U é igual a E vezes D. Isso aqui é para um campo elétrico uniforme, né? Não é o caso ali, porque eu não sei, ele não citou se é um campo elétrico, só falou que é um campo elétrico, mas não falou que é uniforme. Eu também não sei qual é a distância entre A e B, não dá para fazer por aqui. Aqui também não dá para fazer, porque eu não tenho superfície equipotencial, eu não tenho distância para achar o potencial. Aí me sobra isso aqui. Trabalho é Q vezes U. Para eu poder calcular a DDP entre esses dois pontos, eu vou precisar da carga. Eu tenho, que é 80 microcoulomb, ok? E do trabalho. Tem como calcular o trabalho? Tem como eu calcular trabalho. Por quê? Porque trabalho, por definição, é variação de energia. Está tendo alguma variação de energia aqui? Tem. Se a velocidade foi de 20 para 80, está havendo ali variação de energia cinética. Então, eu posso usar essa relação matemática para achar o trabalho e depois usar essa aqui para achar a DDP, ok? Então, eu vou fazer assim. Eu vou usar as duas equações. Trabalho é Q vezes U. Mas como eu sei que trabalho é variação da energia, eu vou substituir aqui, ó. Variação da energia cinética é Q vezes U. Seria energia cinética em A menos energia cinética em B. Desculpa, eu troquei. É energia cinética em B menos A. Deixa eu apagar aqui. Energia cinética final menos inicial. Então, energia cinética em B menos energia cinética em A, que é igual a Q vezes U AB, que eu quero encontrar, ok? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2, Q UAB. Ok? Massa está em gramas, tem que passar para quilos. Como é que eu passo gramas para quilos? Dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3, tá? Por que, Emerson? É desse jeito. 0,2 dividido por 1000 é a mesma coisa que 0,2 dividido por 10 elevado a 3. E eu posso pegar esse 10 elevado a 3 e passar ele para cima trocando o sinal do expoente. Então é a mesma coisa que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 elevado a 3, tá? Tá vendo aqui, ó? M sobre 2, M sobre 2. Eu vou botar esse trem em evidência, porque aí eu vou fazer uma conta só, ok? Então eu vou fazer assim, ó, 0,2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2, pus em evidência, velocidade em B, 80,
menos velocidade em A, 20, que é igual a 80 vezes 10 elevado a menos 6, diferença de potencial AB. 0,2 por 2 dá 0,1, que multiplica 10 elevado a menos 3, que multiplica 8 ao quadrado é 64, então dá 6.400, 20 ao quadrado é 400, que é igual a 80, 10 elevado a menos 6, DDP. 6.400 menos 400 dá 6.000, 6.000 vezes 0,1 dá 600, que multiplica 10 elevado a menos 3, igual a 80, que multiplica 10 elevado a menos 6 vezes o potencial AB. Isso aqui eu posso fazer 0,6, né? Menos 3, menos 2, menos 1 e 0, que é igual a 80, que multiplica 10 elevado a menos 6. Vai ficar 0,6 dividido por 80 vezes 10 elevado a menos 6, potencial AB. Potencial AB, fazendo a divisão, 0,0075. 10 elevado a menos 6 eu posso levar para o numerador, troco o sinal do expoente, fica 10 elevado a 6. Potencial AB vai ser 6, 5, 4, 3, 2. Então vai ser, desculpa, 6, 5, 4, 3, vai dar 7,5 vezes 10 elevado a 3 volts. Eu andei com a vírgula para o lado errado, é para cá. Tá 10 elevado a 6, 10 elevado a 5, 10 elevado a 4, 10 elevado a 3. 7,5 vezes 10 elevado a 3 volts. Esse seria a DDP entre os pontos A e B, ok?